Bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Meu nome é Bruno Galvão, o seu professor de ciências. Vou falar com você hoje, aluno do 8º ano do ensino fundamental, sobre o sistema excretor, muito utilizado hoje o nome sistema urinário. Quais são os principais objetivos desta aula? Permitir que você, aluno, consiga identificar os órgãos que formam o sistema excretor e compreender a funcionalidade deste sistema. Vamos começar então pelos componentes do sistema excretor. Quais são os órgãos que formam o sistema excretor? No ser humano, o sistema excretor ele é composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Então, basicamente, nós temos então 2 rins que são eles se assemelham muito a 2 grãos de feijão, bem maiores, obviamente, mas eles têm esse formato, parecendo 2 grãos de feijão. Desses rins saem 2 tubos que nós chamamos de ureteres. Então, tem um ureter direito, um ureter esquerdo, do mesmo jeito que tem um rim direito e um rim esquerdo. Esses ureteres vão levar a urina até a bexiga e da bexiga essa urina vai ser levada para fora do nosso organismo através de um outro canal chamado de uretra. Vamos ver isso aqui numa figura, ok? Então, reparem bem, nós temos aqui 2 rins, um rim do lado direito, um rim do lado esquerdo, representado aí por uma cor marrom, meio alaranjada. De amarelo eu representei os ureteres, então a gente tem o ureter da direita e da esquerda. Esses ureteres, eles vão então desembocar na bexiga, e essa bexiga que vai guardar a urina, ela ainda vai ter ligada a ela esse próximo canal que a gente chama de uretra, e é da uretra então que a urina vai ser levada para fora do nosso organismo. E qual seria então a função do sistema excretor? A principal função do sistema excretor, basicamente, é livrar o nosso corpo de substâncias tóxicas, livrar o nosso corpo de alguns produtos das reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo. Quando nós fazemos reações químicas dentro do nosso corpo, nós estamos aproveitando ali os nutrientes pelos quais nós nos alimentamos, estamos utilizando a água que nós bebemos, estamos usando aí os sais minerais e fazendo diversas reações para nutrir o nosso corpo, para que nosso corpo funcione adequadamente. Agora, da mesma forma que cada célula do nosso corpo utiliza a glicose, por exemplo, que é a nossa principal fonte de energia, a nossa célula também ela tem que jogar fora aquilo que ela não usou, ou na verdade, principalmente aquilo que foi transformado dentro da célula. Então, quando nós utilizamos oxigênio dentro da célula, quando nós utilizamos sais minerais, quando nós utilizamos nutrientes, nós vamos ter reações químicas ocorrendo dentro dessas células e nós vamos ter como produto, depois que nossas células extraem a energia necessária para funcionar, dentre outros materiais, vai sempre sobrar algum resto, algo que não serviu. E muitas vezes o que nós temos como produto são substâncias tóxicas, substâncias que, se não forem eliminadas do nosso organismo, vai nos fazer muito mal. Então, essa é a função. O sistema excretor é muito importante para a eliminação de resíduos tóxicos do nosso corpo. Bom, o principal produto de excreção do organismo humano é a ureia. A ureia é um produto tóxico do nosso metabolismo. Ela é produzida lá no fígado e ela é um dos componentes da urina. Mas a urina não tem só ureia. A urina também tem água, tem sais, tem ácido úrico e outras substâncias. Então, a urina tem vários componentes que precisam ser eliminados, mas a urina também tem alguns componentes que nós precisamos deles, como é o caso da água e alguns sais minerais. Mas parte dessa água e sais minerais também são eliminados na urina
O que é muito importante, porque se você não tiver água também para dissolver esses produtos tóxicos, fica mais difícil de você eliminar do seu corpo. Apesar da água ser muito importante para o nosso corpo, nós também eliminamos a água porque ela vai nos ajudar a dissolver substâncias tóxicas e permitir que nós possamos tirar essas substâncias do organismo. Bom, como ocorre esse processo, então, de limpeza no nosso organismo, de extração desses produtos tóxicos, dessas substâncias que fazem mal ao nosso organismo? Bom, o que acontece é que essas substâncias tóxicas, à medida que a sua célula vai fazendo essas reações químicas, vai tendo o seu metabolismo, e ela vai liberando essas substâncias tóxicas na corrente sanguínea. Então, é do sangue que você precisa extrair essas substâncias tóxicas. E quem faz esse trabalho pesadíssimo são os rins. O sangue, então, a ser filtrado, ele chega da artéria renal, que se ramifica formando arteríolas, ou seja, tem uma artéria principal, na verdade vem da artéria aorta. Nós estudamos o sistema cardiovascular ou circulatório na aula anterior. A artéria aorta ela vai então sair do coração, levando o sangue para o corpo. E aí o que vai acontecer? Essa artéria aorta, então, ela vai ter uma ramificação que vai formar a artéria renal, uma artéria que vai dar lá nos seus rins. Essa artéria renal, então, ela que vai entrar com o sangue para dentro do seu rim, para que seu rim possa filtrar esse sangue, retirar as substâncias tóxicas dele. Para isso, essa artéria ela vai se ramificando como galhos. A árvore não tem um tronco bem grosso no começo, depois vai se ramificando em galhos cada vez mais finos. É isso que acontece. Você vai ter, então, a artéria se ramificando em arteríolas, que são, então, como se fossem galhos, né? E essas arteríolas, elas vão penetrar na cápsula renal. E nessas cápsulas renais, ainda você vai ter uma ramificação, dando origem a um aparato que chama glomérulo renal. Vamos mostrar aqui, na figura, como é que o sangue entra aqui para dentro dos rins. Então, eu representei aqui de vermelho. Você pode ver a artéria mais calibrosa, que é a aorta. E uma ramificação saindo dessa aorta para dentro do rim, eu representei só de um lado, tá? Mas tem uma ramificação para o rim esquerdo e uma ramificação para o rim direito. Eu estou representando de um lado para não ficar muito cheia essa figura. Então, aí, representado de vermelho, nós temos uma ramificação que é a artéria renal, que vai levar esse sangue para o rim, onde vai acontecer essa filtração do sangue lá no glomérulo, mais especificamente numa estrutura ao qual esse glomérulo pertence, que a gente chama de néfron. Ok? Vamos falar um pouquinho do rim, então. Bom, é no rim, mais precisamente no néfron. O néfron, então, é essa unidade que contém os glomérulos, é formado por alguns tubos bem finos por onde vão passando o sangue, e o que for importante ali para permanecer o seu corpo vai voltar para o sangue ali nessa região dos néfrons. Mas a ureia e outras substâncias tóxicas que precisamos eliminar, elas vão ser separadas do sangue nessa região aí dos néfrons, nessa estrutura. É claro também, importante lembrar que alguns materiais que são importantes para nós, mesmo uma glicose, uma proteína, acaba sendo eliminado junto com a urina. Não é um processo 100% eficiente. Então, vai ser nesse néfron que está lá no rim, nessa unidade, nesses filamentos, nesses tubos, é que vai acontecer, então, a filtração do sangue e, finalmente, a formação da urina. Bom, o néfron, então, ele é considerado a unidade funcional desse órgão. Ele é formado pela cápsula renal, onde estão localizados o glomérulo renal e um longo túbulo. Esse túbulo, então, é esse tubo que eu te falei, essa espécie de encanamento, né, orgânico, por onde vai passar esse sangue e ele vai ser filtrado de maneira bem específica e de maneira
eu não diria detalhada, mas de uma maneira bem eficiente seria a palavra correta. Bom, eu havia falado qual era o percurso do sangue para o rim. Falei que tinha lá a artéria aorta, que é uma artéria que sai do coração. Essa artéria se ramificava na artéria renal e esse sangue passava por essa artéria renal e entrava nos rins. E aí a gente viu que dentro dos rins, com licença, através de estruturas chamadas de néfrons, nos rins ocorre a filtração desse sangue. E esse filtrado, então, ele vai sair dos rins através das veias renais. A veia renal, ela canaliza o sangue filtrado até a veia cava inferior. Aí eu vou ter que lembrar aqui um pouquinho de novo, lá da aula anterior. Nós devemos lembrar que a artéria sai, então, do coração, indo para todo o corpo, e a artéria aorta, ela vai, então, deixar esse sangue aí para ser filtrado no rim através da artéria renal. E aí, ao sair do rim, esse sangue filtrado, ou seja, esse sangue que já foi limpo das substâncias tóxicas, ele vai entrar na veia renal. A veia renal, ela vai entrar em contato com uma veia que chama veia cava. Mais especificamente a veia cava inferior, que é a veia que vai levar o sangue lá para o coração novamente. Ou seja, quando esse sangue passa pelos rins, e ele é limpo, vamos dizer assim, esse sangue limpo, ou pelo menos de onde foi retirado as substâncias tóxicas, ele já vai ser enviado lá para o coração, para que o coração depois jogue esse sangue para o pulmão, aí esse sangue vai pegar oxigênio lá no pulmão, e aí você vai ter essa distribuição pelo corpo. Então, a distribuição de um sangue com o mínimo de substâncias tóxicas o possível e um sangue rico em oxigênio. Eu gosto de dizer que o sistema cardiovascular é um sistema que interliga muito bem todos os demais sistemas. Principalmente que a gente está pensando aqui que o sistema excretor ele precisa de uma relação com o sistema respiratório e existe uma relação também com o sistema digestório, porque é o sangue que transporta tudo isso. Bom, então da veia cava inferior o sangue vai seguir para o coração. Vamos ver isso na figura aqui. Agora eu identifiquei aqui os vasos sanguíneos que estão representados pela cor azul. Reparem lá, na saída do rim, você vai ter ali a veia cava inferior, que é a mais calibrosa, ela está atrás dos vasos vermelhos, e você vai ter ali a veia renal. A veia renal é de onde vai sair esse sangue do rim, esse sangue já limpo, vamos dizer assim, ou desintoxicado, e ele vai entrar em contato com o sangue na veia cava inferior e vai subir direto para o coração. Bom, então nós já falamos aqui então o seguinte. Nós temos então uma artéria, a artéria aorta, passa para a artéria renal, entra nos rins, esses rins filtram o sangue, sai desses rins através das veias renais, entra na veia cava inferior e vai para o coração. Agora, nós falamos o processo aqui destacando o lugar para onde o sangue vai. Agora, para onde as excretas vão? Para onde vão as substâncias tóxicas? Você sabe dizer? Vamos ver. Bom, as substâncias tóxicas que foram ali filtradas nos rins, que foram extraídas do sangue, elas vão entrar em dois canais, um canal em cada rim, que são os ureteres. Esses ureteres é que vão conduzir a urina dos rins até a bexiga. Então, a urina, que nós sabemos agora que é composta de água, sais, minerais, ureia, um pouco de ácido úrico também, a urina também pode conter um pouco de glicose, entre outras coisas. Essa urina, então, é o produto da filtração do rim, dos rins, para ser mais específico. E essa urina, então, ela vai ser conduzida por dois canais para chegar até a bexiga, que são os ureteres. Vamos ver aqui os ureteres. Aqui, mais uma vez, agora eu tirei um pouquinho do tanto de escrita para destacar aqui em amarelo o ureter direito e esquerdo, olha lá, saindo do rim e indo em direção à bexiga, o que é o principal papel do ureter, levar a urina dos rins até a bexiga. Vamos falar da bexiga então.
A bexiga, então, vai receber essa urina. Essa urina, então, que nada mais é do que o produto da filtração dos rins. Então, os ureteres levaram até a bexiga, a sua bexiga ela vai armazenar essa urina. Aí o aluno às vezes se pergunta assim, nossa, mas a bexiga só faz isso? Ela guarda a urina? Imagina só se não tivesse bexiga. Se tudo que seu rim fosse filtrando fosse saindo sem parar. Eu, particularmente, eu tinha que estar com uma fralda aqui agora, com certeza. Então, olha só a importância do papel de um órgão armazenador, como é o caso da bexiga, armazenando a urina, para que você possa fazer as suas atividades diárias sem estar o tempo todo eliminando urina. Uma bexiga de um ser humano adulto pode armazenar até 300 ml de urina. Isso é muito importante, é um processo, o processo de filtração é muito importante, mas o processo de armazenamento também é importante. Então a bexiga recebe a urina que chega continuamente dos ureteres, armazenando até o momento de sua eliminação. Finalmente vamos falar da uretra. Chegou lá na bexiga, e aí você está lá com 100 ml de urina, aí passa um tempo, você toma mais água, seu corpo está todo funcionando, seus rins filtrando sangue, e aí de repente sua bexiga já está com 200 ml. Isso vai variar de pessoa para pessoa, que fique claro isso, tá? Não é todas as pessoas que vão guardar 300 ml, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos. Aí, levando em consideração esse número, aí chega uma hora que minha bexiga está lá com 300 ml. É nessa hora que o seu sistema nervoso ele é acionado, você tem alguns sensores nervosos ali na região da bexiga que vão levar o sinal para o seu cérebro e você vai então ficar com aquela vontade de urinar também. Então, nossa, agora eu estou apertado para ir ao banheiro e tal, e chega uma hora que você está no seu limite. É muito mais difícil de segurar a urina, né? Não é verdade? Do que outras coisas. Enfim, quando você chegar nesse limite, você precisa de jogar essa urina para fora do seu corpo, jogar esses produtos tóxicos. E para você fazer isso, você tem um canal que chama uretra. A uretra, então, é um canal, é um tubo, como se fosse uma mangueirinha, que vai sair, então, da bexiga e levar isso para fora do seu corpo. Está aqui, então, em destaque no desenho, somente a bexiga e a uretra. Nós temos a bexiga aqui, que armazena a urina, e a uretra, aqui está mostrando apenas um pedacinho do canal da uretra, que no homem a uretra é muito mais comprida do que a da mulher. Vamos ver isso aqui rapidamente. Na mulher, basicamente, a uretra faz parte apenas do sistema urinário. Ou seja, a bexiga da mulher guarda a urina, entrou na uretra, faz parte do sistema urinário, é para sair de dentro do corpo e eliminar a substância tóxica. Agora, no homem, a uretra também faz parte do sistema genital, ou sistema reprodutor. Por quê? Na uretra, no caso do homem, não passa só a urina, também passa o esperma. Então, no caso do homem, a uretra ela faz parte tanto do sistema urinário ou excretor, quanto do sistema genital. Bom, essas são aí as principais ideias de hoje sobre esse assunto. Vou apenas aqui rever rapidamente como pontos principais do sistema excretor para que você assimile essas ideias. Então, nós temos aqui, representado em vermelho, vem lá da artéria aorta, entra nessas artérias renais, o sangue. Esse sangue entra nos rins esse sangue é filtrado. Esse sangue filtrado vai sair por essa veia azul aí, que vai dar na veia cava, que vai para o coração. O que foi retirado do sangue vai seguir aqui essas linhas amarelas, que são os ureteres, que vão levar essa urina até a bexiga. Da bexiga, essa urina, quando a bexiga não aguentar armazenar mais, essa urina vai sair para a uretra e vai ser eliminada do nosso organismo. Basicamente, essa é a ideia do sistema excretor. Eu espero que você tenha compreendido. Desejo a você bons estudos.